Não existe adversário mais difícil na temporada do que a CBF quando ela começa a mexer os seus pauzinhos, o seu planejamento. Ela vai te prejudicando. Não tem adversário mais difícil para você enfrentar do que a própria CBF. Vamos juntos aqui nesse vídeo aqui, vamos passar pelas informações do Flamengo, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos passar aqui sobre alguns... O Flamengo tem desfalques, né, e desfalques importantes para esse jogo que eu acho... Cara, dos próximos jogos, é o jogo difícil aí do Flamengo, de uma rodada que tem que entrar muito atento, né, nessa rodada, o próximo jogo contra o São Paulo. Além disso, eu vou passar aqui detalhadamente sobre o Pedro. O Pedro vai jogar a decisão da Copa Libertadores? O Pedro não vai jogar a decisão da Copa Libertadores? Se caso ele jogue a decisão, qual será de fato ali, vai tudo indicando como ele vai se apresentar para essa final. E além disso, a gente tem que passar, infelizmente, é porque eu acho que não há outro termo, eu acho que é a sacanagem mesmo, né? É a sacanagem que a CBF acaba promovendo com os clubes, acaba diretamente, né, influenciando na competitividade dos clubes na reta final do Campeonato Brasileiro, passa ali pelo Flamengo, passa pelo Palmeiras. Eu acho que não há outra palavra pra gente descrever. Só pra gente começar, a próxima rodada eu acho que é uma rodada importante e difícil pro Flamengo. A gente vai enfrentar o São Paulo, embora não seja no estádio do São Paulo, né, no Morumbi, será na Vila Belmiro, né, a casa do Santos, e o Palmeiras tem um clássico contra o Santos. A expectativa, embora seja um clássico, é que talvez o Santos possa complicar um pouco mais jogando em casa, nos seus domínios. O Santos não tá nada bem. Tem ali o fator clássico, mas a esperança fica, vai que na Vila Belmiro e tal, consegue buscar alguma coisa. E essa rodada, ela é difícil pro Flamengo. Quando a gente vê o peso, ela é difícil pro Flamengo. O Flamengo não pode, né, cara, deixar escapar pontos. E o Flamengo tem alguns desfalques para esse jogo, né? O Bruno Henrique, o Everton estão suspensos, o Cebolinha, né, tá se recuperando, assim como o Jorginho, que tá ali se recuperando, o Carrascal, e o Carrascal foi convocado, hein? O Carrascal foi convocado, mas tem, né, essa recuperação. O Pedro, né, que tá ali com também para ser. Então são alguns desfalques importantes, e eu acho que um outro também, né, que a lesão não é tão grave assim, mas está nesse processo de se recuperar, entrou no sacrifício contra o Racing, o Léo Ortiz. O Flamengo também não tem o Léo Ortiz. E não ter o Léo Ortiz para esse jogo passa muito também pelo assunto que eu vou trazer mais à frente nesse vídeo, que é sobre a convocação, né, da CBF, essa sacanagem, né? Então o Léo Ortiz também. Então, assim, são desfalques importantes, jogadores comprovadamente importantes ao longo da temporada. O Flamengo vai entrar em campo ali bem desfalcado. Claro que você está convidado aqui a acompanhar o nosso canal diariamente. A gente vai falar sobre esse jogo contra o São Paulo. Amanhã eu já deixo todos os convites, as nossas lives, o vídeo, tudo referente só a esse jogo, tá? Então sempre peço para você deixar aquele seu like, né? E também de se inscrever, cara, porque tem uma galera aí que acompanha o nosso trabalho, ainda não é inscrito no nosso canal, aperta aí o inscrever-se, cara. Diariamente a gente vai trazendo informações, notícias, análises e opinião sobre o nosso Flamengo, beleza? Espero que você goste de acompanhar nosso trabalho. Então, esse jogo pro São Paulo, o Flamengo tem, né, alguns desses problemas para montagem desse time. Sobre o Pedro, vamos lá. O Pedro vai precisar fazer, em aspas, um sacrifício para ele estar na decisão da Copa Libertadores. Ele vai para a decisão da Copa Libertadores. Cara, para o Pedro ficar fora de uma final de Copa Libertadores por uma lesão dessa, precisaria de regredir demais e ter uma complicação na sua recuperação, ao que tudo indica. É uma questão gradativa, dia após dia, mas vai precisar ter um sacrifício ali, muito mais pela questão de conforto. O Flamengo buscou já, desde a lesão do Pedro, e houve uma melhora do atleta, tanto que ele vai para campo. Em breve ele já vai para campo, pois o Flamengo tá preocupado do jogador perder o ritmo, né, dessa atividade. Por mais que tá malhando ali membros inferiores, por exemplo, mas tem que estar, né, campo, treinando, até também para ele começar a se acostumar. O Flamengo buscou já um laboratório para ter ali, tentar de uma matéria-prima bem leve. Vai fazer 2 modelos de tipóia ali para o Pedro. Para ele, primeiro, ver qual que se adapta melhor. E segundo, se houver alguma objeção da arbitragem, mas isso o Flamengo já consegue antes, né, já mandar o protótipo e com que é feito o material, uma prévia aprovação. Por caso um não seja aprovado, tem o outro. É um modelo muito leve, dessas placas que o Flamengo, então, é mais para mobilizar, para que o atleta tenha um conforto, né? Na verdade, não tenha o desconforto de ficar com o braço
aparentemente solto e ele se sentir desprotegido. Mas, ao mesmo tempo, essa matéria, né, que tem que ser bem leve, não pode o atrapalhar e também não pode, né, acabar colocando em risco os adversários. Então, o Flamengo já buscou o laboratório, já fez, né, a medição do braço, é algo personal, tipo máscara. Vai ser feito, então, pro braço, algo personalizado. Evidente que vai ter um sacrifício ali do atleta, vai ter que jogar, irmão. Porra. Vai ter que jogar com essa tipóia, vai ter que jogar com esses gessinhos, e aí, pra ir pra campo. O jogo, evidentemente, é muito importante. Não acredito que o Pedro estará fora da decisão da Copa Libertadores por causa dessa proteção, por causa de... Só se, assim, dá uma regressão muito fora da curva, porque também a lesão nem é pra isso. A verdade também é essa. Deixa eu passar um recado para vocês importantes. Antes da gente falar sobre a convocação da CBF, o site da GoCase está já no ritmo do Black Friday. Como vocês sabem, ofertas lá, muitos descontos. A gente tem o nosso cupom, que é Godoy, que te dá ainda mais descontos. Eu dei uma passadinha, porque eu não sou bobo, lá no site, e eu conferi que essa garrafa aqui, que inclusive você pode colocar o seu nome, garrafas oficiais do Flamengo, todas personalizadas, ela está quase 50% de desconto. E aí eu falei, pô, vou dar uma dica lá maneira pra galera. Cara, você pega uma garrafa dessa, o nosso cupom agora no período Black Friday, ele vale para compras a partir de R$ 99. Como você chega nesse valor? Aproveita, capinhas também. Porra, tu aproveita porque tá 2 pelo preço de uma. Então você garante capas como essa aqui também, é oficial, tá? Produto licenciado do Flamengo. Você também pode personalizar, tem várias estampas, inclui tudo no carrinho, coloca o nosso cupom e aí você vai garantir desconto e vai garantir o desconto também dos produtos, tá? Então, assim, dá pra fazer isso aí e tu se dá bem nessa, beleza? Uma dica maneira aí pra vocês. Link na descrição do vídeo, comentário fixado, tá? Nosso cupom é Godoy. Aproveite aí no período da Black Friday, cara. Descontos bons. E aí, galera, vamos lá. A CBF... Bom, tivemos as convocações, né, cara? É aquilo, né? O Carrascal convocado... as outras federações, as associações, não dá muito para intervir, né? Ah, se quiser convocar o Plata, vai convocar. Se quiser convocar o Arrascaeta, enfim. Agora, a CBF, aí eu já olho com outros olhos, tá? Convocar Alexandro, convocar Danilo. Teve o caso do Vitor Roque, né? Jogadores importantes numa reta final de um campeonato brasileiro. E são jogadores que não é pra compor o elenco. Jogadores que, o caso do Flamengo, por exemplo, o Danilo, enquanto o Léo Ortiz não, é o Danilo, cara. O Danilo, provisoriamente, ele é o zagueiro titular do Flamengo. O Alexandro é o lateral esquerdo titular do Flamengo. No caso do Vitor Roque, atacante titular do Palmeiras. Você tira esses jogadores pra jogar um par de amistosos porcaria da seleção brasileira. Cara, aí, porque o que acontece? A CBF fala assim, ora, esses amistosos, eles serão feitos no momento que vocês vão fazer os jogos que foram adiados. Mas por que os jogos foram adiados? Porque essas equipes, elas haviam sido, em aspas, premiadas, por serem as melhores equipes, a disputar o Super Mundial. Então aquilo, o Flamengo teve, e quando o Flamengo disputa o Super Mundial, obviamente ele está se representando acima de tudo, mas paralelamente, é o futebol brasileiro, é a confederação, a CBF tá ali, né? Ela fica, é aquilo, quando o filho é bonito, a CBF aparece. Quando o filho é feioso, ela diz que não tem nada a ver com ela. Então eu tava ali, pô, representante do futebol brasileiro e tal. O que a CBF faz para organizar? Ela prejudica. A CBF penaliza time bom, cara. A CBF penaliza time bom. Aí vamos lá. Não é nenhum absurdo. O Alexandro, todo torcedor do Flamengo sabe que não é um jogador com uma frequência muito alta, que não é um jogador que tem ali uma sequência de jogos, que volta e meia ele tem uma lesão, ele precisa ser poupado, a dosagem de carga... A gente sabe disso. Não é nenhum absurdo imaginar que o Alexandro possa retornar após esses jogos aí da CBF sem condição de jogo. Ou seja, vai desfalcar o Flamengo na data do confronto, né? E pode ser futuramente também para os jogos importantes. O Danilo passa pela mesma coisa, até para os jogadores da idade avançada, etc. Mesma coisa. Além disso, tem a necessidade imediata que o Léo Ortiz não está recuperado, então você precisa do reserva. O reserva é o Danilo foi convocado para a seleção brasileira, e aí você tem quem? E a CBF não tá nem aí, cara. Não tá nem aí. Ela não preserva a competitividade do campeonato. Ela não preserva a qualidade. Ela não valoriza
os seus principais times, ela não valoriza a sua competição, o Ancelotti, minha opinião, tá? Ancelotti, Dorival, aquele período do Diniz, Tite, o técnico da seleção brasileira, ele não tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro. O técnico da seleção brasileira tem que se preocupar no seu cargo, ele convoca. Se a partir do momento seu chefe chega e fala assim, pô, meu irmão, não, pode convocar quem quiser, convoca. Então, sinceramente, não vou vilanizar treinador de seleção. É planejamento de CBF, é dirigente grande de CBF, é chefe de técnico de seleção, é presidente, é essa turma. Não é, sinceramente, o treinador pouco importa. E a mesma coisa cabe às outras federações. A Federação Uruguaia não tem que se preocupar com o futebol brasileiro, a Seleção Colombiana não tem que se preocupar com o futebol brasileiro, a Seleção Equatoriana... Se a própria Seleção Brasileira não se preocupa com o futebol brasileiro, a gente vai falar com que, por mais que também é extremamente nocivo, vai vir agora um momento extremamente nocivo e que a preocupação é vencer o Senegal? Porra, o torcedor do Flamengo tá cagando pra esses amistosos da seleção. A preocupação é qual vai ser o grau, a verdade é essa, dos jogadores do Flamengo, frequência em campo, dosagem de carga, como eles vão retornar e se de imediato você já poderá contar com esses jogadores. Essa é a verdadeira preocupação do Flamengo e de outros torcedores, dos clubes que o Campeonato Brasileiro entrando na reta final, meu irmão. Vindo da CBF. A CBF é uma inimiga. A CBF é uma inimiga do futebol brasileiro. Inimiga de clube bom. Ela é amiga de clube bosta do futebol brasileiro. Ela é permissiva com o que você faz. Agora, com o time bom, ela é uma inimiga. Um adversário, mais um adversário. Planejamento da CBF é um adversário, sem dúvida nenhuma. Grande abraço, tamo junto, tá? A gente vai se vendo aí agora. Flamengo e São Paulo, hein? Vambora, tamo junto.